Oi, pessoal. Começando a aula da semana 2 do mini curso de Pixel Art da Maritacas Game Dev. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre linhas e formas. Vai ser uma aula mais curta, porque eu acredito que a habilidade com esses dois tópicos é algo que vocês precisam praticar para então conseguir desenvolver. Para criar linhas retas é bem fácil, né? Não tem muito segredo. Agora, as linhas diagonais, elas usam, digamos que proporções. Por exemplo, 1 por 1. Deixa eu dar um zoom aqui. Né? Um para cima, um pixel para o lado. E dessa forma, forma um ângulo de 45 graus. Se mudar para 2, deixa eu mudar de cor. 2 por 1, quer dizer. E com isso eu quero dizer, eu subo um pixel, mas são 2 pixels aqui, né, dessa forma. Então eu subo um pixel e faço 2. Percebam que o ângulo ele se torna menor, né? A mesma coisa que, né, se eu fizer para 3, vou fazer um pouquinho aqui mais pra frente para não tampar os outros. 3 por 1, né? Eu subo 1 e faço 3. E conforme você vai aumentando, né? 4 para 1, 5 para 1, o ângulo vai diminuindo. Se você quiser usar proporções como 1 por 1,5, que seria algo tipo isso aqui. Opa, assim. Assim, é uma linha mais estranha, né? Mas que também tem os seus usos, só que em artes de menor resolução. Gente, é um pouco difícil de entender, porque às vezes pode ficar um pouco esquisito, né? Retas dessa forma. Geralmente usamos proporções. As linhas curvadas, elas são mais complicadas, porque vocês precisam ter certeza que a curvatura está correta, né? Por exemplo, deixa eu fazer uma curva aqui. A regra geral é... Opa, deixa eu apagar essa parte, só para ficar mais fácil de colar. Opa. A regra geral, como eu estava falando, é que você deve sempre tentar limpar os pixels que estão mais próximos ao pixel do núcleo e que não continua na mesma direção. Tipo, basicamente isso significa se eu tenho algo assim. Digamos que os pixels eles estão indo numa direção, né? Assim, nessa direção. Eu vou tentar limpar os pixels de uma maneira que eles sigam essa direção. Por exemplo, eu tiraria esses 2 pixels daqui. Ficaria mais limpo, né? Ficaria uma curva mais clean. Aqui, a gente vai fazer um exemplo de limpeza de curva. Sempre percebam para onde que a curva tá indo. Isso aqui, tipo, também é um... Não tem muita regra, sabe? Às vezes você vai querer fazer um desenho do seu jeito, né? Eu só tô tentando falar pra vocês aqui, talvez de um jeito que faça mais sentido, sabe? Opa, que ficou esquisito. E esse vai ser um exercício do o primeiro desafio, né? Que vocês vão tentar limpar as curvas de acordo com alguns pontos. Como eu falei antes, não tem muito segredo, sabe? É só tentar deixar natural, sabe? Vamos ver se eu fizesse pra cá. Não deixar bordas muito quadradas, sabe?
como eu disse antes, tentem imaginar, né, a regra geral, como eu tinha falado antes, é que você deve sempre tentar limpar os pixels que estão próximos ao pixel do núcleo. Então, e que não continua na mesma direção. Limpar esses pixels. Então, quando você... Aqui eu poderia até continuar limpando mais, né? Não deixar essas retas aqui, pra não ficar tão esquisito, mas vocês percebam que já dá uma grande diferença. Isso, por exemplo, isso se fosse uma onda, né? Aqui a onda ficaria bem mais bonita do que se você só fizesse um desenho assim. E acho que é bom vocês entenderem que às vezes você vai querer fazer, por exemplo, uma onda, mas você não vai só fazer uma curva assim e acabou, sabe? Às vezes você vai fazer um protótipo, digamos, e limpar depois, né? Essa atividade de curvas é muita questão de você ficar tentando, você ficar praticando até que fique melhor, né? Até que fique bom. Agora, o nosso próximo tópico são as formas. Formas são fáceis de identificar, né? Deixa eu limpar essa parte. Por exemplo, isso é uma linha. Opa, deixa eu fazer uma linha menor aqui só pra eu conseguir fechar ela. Isso é uma linha, ainda é uma linha, né? Ainda é uma linha. E agora é uma forma, né? Porque é um quadrado. Assim que ele se fecha, se torna uma forma. Agora eu acho que a principal forma que as pessoas têm dificuldade, né, de fazer é o círculo. Então agora eu vou mostrar como desenhar círculos em tamanhos diferentes para vocês. 1 por 1 seria 1 pixel de largura, 1 pixel de altura, aqui. Agora 2 por 2, ainda assim seria um ponto, né? 2 pixels de altura, 2 pixels de largura. Agora 3 por 3 já começa a ter uma certa forma mesmo, que não fica totalmente preenchida, mas ainda assim parece um quadrado, então a gente vem aqui e apaga os pixels da borda. Dessa forma parece mais um círculo. 4 por 4. Eu tô fazendo bem devagarzinho, né? Só pra eu não errar. Ainda assim, se a gente... Ai! Se a gente apagar os pixels da borda... Ai, eu tô apagando na errada aqui. Ai, apaguei na errada de novo. Calma aí, gente, que eu fiz algo. Deixa eu desenhar de novo. Apagando os da borda, fica ainda com mais cara de círculo, né? 5 por 5 vai ser a mesma coisa. Isso aqui eu vou fazer com essa ferramenta, senão vai demorar demais. Meu Deus, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, 6 por 6, a gente começa a fazer mais coisas, sabe? Não vai ficar só tirando a borda, porque senão ela vai ficar lembrando demais um quadrado. Então aqui a gente tira os da borda. Por exemplo, se eu tirasse só esses 4, aí ficaria parecendo demais um quadrado, né? Então a partir de 6 a gente pode fazer isso aqui. A gente tira os da borda e tira novamente. E junta aqui. Assim fica com uma cara maior de círculo, né? Com mais cara de círculo. Mas, novamente, tem as ferramentas aqui.
Assim como no ZBrush, eu acredito que na outra ferramenta gratuita também vai ter, porque é uma forma mais padrão, né, que a gente sempre tá usando. Só pra vocês entenderem, né, como que funciona se vocês quiserem fazer na mão mesmo. Agora eu vou falar um pouco como vai ser os desafios pra vocês. Agora, pro primeiro desafio, eu quero que vocês tentem entre 2 pontos descobrir quantos pixels teria que serem feitos manualmente para chegar no segundo ponto. Então, por exemplo, eu vou usar aqui a ferramenta do ZBrush, mas seria interessante vocês tentarem fazer na mão. Quantos pixels seriam necessários, né, para chegar até o outro ponto. Dessa forma. De maneira padronizada, né, não com pixels aleatórios. O segundo desafio seria... na verdade, isso ainda seria parte do primeiro desafio, né? Vocês podem entregar uma foto PNG mesmo, tanto com essa parte aqui dos 2 pontos. E logo abaixo, essa parte aqui com os 5 pontos, que ainda faz parte do primeiro desafio, tá? Esse aqui eu criei 50 por 50. Vocês podem criar do tamanho que vocês quiserem. Vocês podem colocar 5 pontos aleatórios e fazer uma curva entre eles, né? Seguindo eles na ordem que vocês quiserem. E o desafio seria tentar limpar essa curva, igual a gente analisou mais cedo. Então, dessa forma aqui, para que a curva fique mais clean, né? Ela não fique tão grosseira. Aqui eu esqueci de ligar todos os pontos, né? Mas todos os pontos eles precisam estar conectados. Agora o segundo desafio, que é o de formas. Deixa eu dar um zoom aqui. Segundo desafio, vocês precisam tentar desenhar algum objeto da vida real. Pode ser qualquer um, tá? Que eu vou tentar desenhar uma abelhinha. Assim. Eu não queria que vocês criassem algo 3D, sabe? Tipo assim. Tipo, fazer um copo. Nada muito assim, sabe? Tentem deixar no 2D mesmo. Que acho que a gente vai ver mais essa parte de desenhos 3D mais pra frente. Então é isso. O primeiro desafio, lembrando, é o de retas, né? Que vai ser uma imagem assim, com os 2 pontos e os 5 pontos. O de linhas, quer dizer. E o segundo desafio vai ser o de formas, que vocês precisam desenhar um objeto da vida real, em 2D. Com poucos detalhes, mas que, né, dê a entender que tem detalhes importantes sobre aquele objeto. Se vocês puderem colocar qual objeto vocês desenharam, né? Só pra eu ter uma noção maior na hora de corrigir, vai ser bom. E aqui eu não tenho muito segredo, só isso mesmo. Só no segundo desafio, que é... Peço que vocês coloquem nos comentários. Mas é isso. A gente se vê na próxima semana.